Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é honestamente apaixonante, a costura criativa. Vamos falar sobre como é que podemos olhar para aquilo que achamos que é lixo e transformá-lo num verdadeiro tesouro. A ideia é essa, dar uma vida completamente nova a tecidos e a roupas antigas e tudo isto de uma forma super sustentável e, claro, cheia de imaginação. Pensem lá nisto. É uma situação que toda a gente conhece, não é verdade? Aquele armário cheio, a abarrotar de peças que ou já não servem, ou que saíram de moda, ou que pronto, já não têm nada a ver connosco. E na maioria das vezes o que é que lhes acontece? Ficam ali, esquecidas no fundo de uma gaveta, ou pior, vão direitinhas para o lixo. E se houvesse uma alternativa muito mais interessante e consciente? É aqui que entra o upcycling. Atenção, é importante perceber a diferença. Reciclar, normalmente, significa decompor materiais para criar algo de valor igual ou até inferior. Já o upcycling, adiciona valor, transforma peças esquecidas em algo com um propósito totalmente novo, original e muitas vezes muito mais giro. É quase como fazer magia com as nossas próprias mãos. Muito bem, vamos a isto. Nesta primeira parte, vamos focar-nos em como pegar em peças de roupa inteiras e dar-lhes uma volta de 180 graus, transformando-as em algo espetacular. E acreditem, as possibilidades são praticamente infinitas. Vamos começar com as t-shirts, um clássico. Quem é que diria que aquela t-shirt de algodão já um bocado gasta se podia tornar num saco de compras super prático e resistente? Ou, outra ideia genial, ser cortada em tiras para criar fio de malha, perfeito para projetos de crochê, como cestos ou tapetes. É mesmo incrível a versatilidade de uma coisa tão simples. E as calças de ganga? Bem, a ganga é um tecido super durável, o que a torna perfeita para criar malas e mochilas que aguentam tudo no dia a dia. E os bolsos? Nem pensem em deitá-los fora, são ótimos para fazer organizadores de parede super úteis. A textura da ganga também fica fantástica em almofadas ou até para quem se atreve a fazer colchas com um ar mais rústico. Agora, uma das minhas transformações preferidas é com as camisas de homem. O tecido costuma ser de ótima qualidade e os pormenores, como os botões e os colarinhos, já estão feitos. São a base perfeita para criar vestidos de criança absolutamente adoráveis ou até blusas de senhoras cheias de estilo, sem grande esforço. Claro que para que estas transformações corram pelo melhor, há aqui umas dicas de ouro. Primeiro, lavar sempre as peças antes de começar. Depois, ao desmanchar, usem um descosturador para não estragar o tecido. E o mais importante de tudo, não tenham medo de ser criativos. Misturem tecidos, texturas e aproveitem os detalhes originais. Um botão ou um bolso podem dar aquele toque único à nova criação. Ok, já falámos das peças grandes. E agora vamos para aquela magia que se esconde nos pormenores. Esta secção é toda dedicada àqueles pequenos pedaços de tecido que sobram dos projetos. Sim, até os retalhos mais pequeninos têm um potencial gigantesco. Um truque para começar a olhar para aquela montanha de retalhos é organizá-los por tamanho. Parece simples, mas esta organização ajuda imenso a visualizar que tipo de projeto é que faz sentido para cada grupo, desde os pedacinhos minúsculos até aos bocados mais generosos. E quando dizemos que nada se desperdiça, é mesmo a sério. Os retalhos mais pequeninos, aqueles com menos de 5 cm, são perfeitos para criar aplicações decorativas para outras peças, para fazer enchimento de almofadinhas de alfinetes ou até para dar textura a trabalhos de papelaria, como cartões. Com pedaços um bocadinho maiores, as opções disparam. Podemos criar acessórios super úteis e cheios de charme, como scrunchies para o cabelo, bases para copos ou marcadores de livros únicos. São pequenos projetos, mas que trazem imensa cor e personalidade ao nosso dia-a-dia. E claro, os retalhos médios a grandes abrem a porta a projetos mais substanciais. Estamos a falar de carteiras, bolsas de maquilhagem, lenços de escoço ou até mesmo daquelas bandeirolas decorativas que animam qualquer festa ou o quarto dos miúdos. Muito bem, já vimos o que fazer com as peças e com os retalhos. Agora vamos ver como é que isto tudo se junta. Esta secção é sobre as técnicas artísticas que nos permitem pegar em todos estes pedacinhos e criar tecidos completamente novos, únicos e deslumbrantes. Primeiro, o patchwork. A melhor forma de pensar nisto é imaginar que estamos a pintar com tecido. O patchwork é a arte de criar a camada de cima, a parte decorativa. É juntar quadrados, triângulos e outras formas de tecido para criar um padrão, uma imagem, no fundo, uma história contada com tecido. E depois temos o quilting. Se o patchwork é o quê, o desenho, o quilting é o como. É o processo de pegar nessa camada de patchwork que criamos, juntá-la a um enchimento fofinho e a uma base de tecido e depois cozer tudo junto. É isto que dá aquela textura acolchoada e super aconchegante a uma colcha, por exemplo. Portanto, para que fique bem claro, o patchwork cria o desenho na superfície, a parte visual. O quilting é o que une tudo numa peça final, coesa, com textura e funcional.
São duas técnicas diferentes, mas que juntas, bem, juntas criam autênticas obras de arte. Já vimos o como fazer, mas agora vamos explorar o porquê. Esta última secção é sobre o significado mais profundo por trás de tudo isto, sobre os enormes benefícios de adotar uma prática de costura que seja mais sustentável e, acima de tudo, mais consciente. A costura consciente é muito mais do que uma técnica, é quase uma filosofia de vida. Significa fazer escolhas pensadas, optar por fibras naturais, evitar o desperdício, valorizar o que é feito à mão e, um ponto muito importante, cuidar e reparar as nossas peças para que durem muito mais tempo. E como podemos ver aqui, os benefícios são gigantes. 40% é a redução do desperdício, o que é brutal. Mas não é só isso. Também estimula imenso a nossa criatividade, ajuda-nos a poupar dinheiro e, no fim do dia, tem um impacto muito positivo no nosso consumo e no planeta. E esta citação resume tudo na perfeição. Cada pequeno gesto, cada retalho que aproveitamos, cada peça que reparamos em vez de deitar fora, é uma contribuição valiosa para um mundo não só mais sustentável, mas também muito mais expressivo e criativo. E assim chegamos ao fim. A pergunta fica no ar. Quase como um desafio, um convite. Da próxima vez que olharem para os tecidos que têm por casa, tentem vê-los com outros olhos. O que é que eles poderiam vir a ser? Quem sabe, a próxima obra-prima pode estar aí mesmo, escondida, numa camisa velha ou numa caixa de retalhos, à espera de uma oportunidade.